Eu nunca pensei que o silêncio pudesse ser tão ensurdecedor até aquela véspera de Natal, quando meus próprios filhos me ensinaram que algumas palavras, quando não são ditas, podem estilhaçar o coração de uma mãe em milhares de pedaços. Meu nome é Paula, tenho 68 anos, e esta é a história de como aprendi que, às vezes, as pessoas que deveriam nos amar mais são as que conseguem nos ferir mais profundamente. A casa jamais pareceu tão linda. Cada enfeite estava pendurado exatamente onde pertencia, cada um carregando memórias de natais passados, quando o riso preenchia estas salas e o amor parecia tão certo quanto o nascer do sol. Eu havia passado 3 semanas preparando tudo, como sempre fiz, como Ricardo gostaria que eu fizesse. As velas de canela tremulavam na lareira, projetando sombras quentes sobre as fotos de família que ainda incluíam o sorriso dele, e as antigas taças de cristal, aquelas que só usávamos em ocasiões especiais, captavam a luz da árvore de Natal como pequenas estrelas prometendo magia. Eu estava na cozinha, vestindo o vestido vermelho que Ricardo sempre dizia que me fazia parecer a manhã de Natal em pessoa, alisando o avental que havia testemunhado 42 anos de preparativos de festas. Meu reflexo na janela mostrava uma mulher que tentava com todas as forças agarrar-se à tradição, manter a família unida mesmo com metade dela faltando. O grisalho do meu cabelo parecia mais prateado sob as luzes de Natal, e as rugas ao redor dos meus olhos contavam histórias de décadas sorrindo para os outros, mesmo quando meu próprio coração estava em pedaços. 6 meses. Esse era o tempo que Ricardo havia partido, o tempo que eu estava aprendendo a dormir numa cama que parecia grande demais, a cozinhar refeições para um, quando a memória muscular ainda buscava ingredientes para alimentar uma família. O câncer o levou lentamente, depois de repente, e eu segurei sua mão até o fim, sussurrando promessas de que manteria nossas tradições vivas, de que garantiria que nossos meninos soubessem que sempre teriam um lar para onde voltar. Esta noite era para ser a promessa cumprida. Durante semanas, liguei para Marcelo e Daniel, minha voz cuidadosamente alegre, enquanto descrevia o cardápio que estava planejando, o modo como havia pendurado o enfeite favorito de Ricardo no lugar de onde ele poderia vê-lo da sua poltrona, a poltrona que eu ainda não tinha coragem de tirar do lugar. Voltem para casa no Natal, eu pedi. Não implorei, nunca implorei. Porque uma mãe não deveria ter que implorar para que os filhos se lembrassem de que ela existe. A mesa da sala de jantar se estendia à minha frente como um altar de esperança, posta para 4, embora apenas 3 se sentassem. Não consegui tirar o lugar de Ricardo. Não conseguia aceitar que a cadeira onde ele trincharia o tender e contaria piadas horríveis permaneceria vazia para sempre. O anel de guardanapo dele estava exatamente onde sempre esteve. Um pequeno ato de desafio contra uma realidade que eu não estava pronta para abraçar. Eu havia preparado seu famoso tender glaceado, a receita que ele me ensinou no nosso primeiro Natal como recém-casados, quando mal podíamos pagar um peru, mas éramos ricos em sonhos e determinação. As batatas doces estavam caramelizadas exatamente do jeito que Daniel gostava quando menino, quando ele se esgueirava na cozinha e roubava colheradas da mistura de açúcar mascavo antes que eu pudesse detê-lo. O salpicão favorito de Marcelo esfriava no balcão, aquele com a batata palha crocante no topo que ele costumava tirar e comer primeiro, deixando os legumes por último, como a criança metódica que ele sempre foi. Cada prato contava uma história, carregava uma memória, representava anos de amor servido em pratos e compartilhado ao redor desta mesa, onde celebramos aniversários e formaturas, onde discutimos sonhos e decepções, onde Ricardo anunciou seu diagnóstico e todos fingimos ser mais corajosos do que nos sentíamos. Se você gosta de histórias que tocam o coração, por favor, inscreva-se no nosso canal. Estamos trabalhando para alcançar 1000 inscritos, e isso realmente ajuda o nosso trabalho. E, por favor, comente nos dizendo de que cidade você está assistindo. A campainha tocou exatamente às 7h30, e meu coração saltou como o de uma adolescente num primeiro encontro. Alisei o vestido uma última vez, chequei meu batom no espelho do corredor e respirei fundo, um ar com gosto de antecipação e esperança desesperada. Era aquilo, o momento em que minha família se reuniria novamente, quando a casa se lembraria de como era estar cheia de vozes, de calor e do tipo de amor que torna todo o resto suportável.
Abri a porta com um sorriso que vinha praticando em espelhos por dias, pronta para abraçar os 2 homens que um dia foram meus bebês, que haviam se tornado adultos bem-sucedidos, mas que seriam sempre meus menininhos nesta casa, onde suas marcas de altura ainda alinhavam o batente da porta da cozinha. Feliz Natal, meus amores! Eu disse, as palavras saindo com toda a alegria que vinha guardando por semanas. Entrem, entrem! O jantar está quase pronto, e eu fiz todos os seus favoritos e... Mas os abraços nunca vieram. Marcelo passou por mim sem sequer tirar o casaco, seus olhos já examinando a sala de estar com a fria eficiência de um avaliador checando o inventário. Daniel o seguiu. Seus sapatos caros tilintavam no piso de madeira que Ricardo e eu havíamos lixado e envernizado há 30 anos, quando a duras penas e o nosso próprio suor era tudo o que podíamos pagar. E sonhos eram o único luxo que possuíamos. Nós não vamos ficar para o jantar, mãe, disse Marcelo, sua voz tão seca como se estivesse recusando a oferta de um atendente de telemarketing. Viemos só buscar as coisas do pai. As palavras me atingiram como um golpe físico, roubando o ar dos meus pulmões e a força dos meus joelhos. Não Feliz Natal, nem como você está se virando, nem mesmo olá. Apenas uma transação comercial. Um dever a ser cumprido da forma mais rápida e eficiente possível. Mas eu preparei tudo, sussurrei, minha voz mal audível sobre o som do meu mundo rachando. O tender, as batatas, todos os seus favoritos. Eu pensei que vocês iriam querer. Daniel já estava se dirigindo ao escritório de Ricardo, seus movimentos propositais e desinteressados. Não temos muito tempo, mãe. Os pais da Sara estão nos esperando às 8. E ainda precisamos passar na casa dos sogros do Marcelo. Sara, a esposa de Marcelo há 15 anos, que nunca se aqueceu de verdade com tradições familiares que não girassem em torno das preferências dela. Alice, a esposa de Daniel, que deixou claro desde o início que feriados com a família de Ricardo eram obrigações a serem suportadas, em vez de celebradas. Eu observei meus filhos, minha própria carne e sangue, tratarem nosso lar familiar como um depósito a ser esvaziado, a memória do pai como um inconveniente a ser processado e dividido. As luzes da árvore de Natal se embaçaram através das minhas lágrimas, enquanto eu estava parada na minha própria porta, vestindo meu melhor vestido e meu sorriso mais brilhante, vendo as 2 pessoas que eu mais amava no mundo me tratarem como uma estranha cujos sentimentos não importavam, cujo coração não contava, cujos anos de sacrifício e amor haviam lhe rendido nada mais que um educado desprezo. O silêncio que se seguiu não era apenas quieto, era o som de tudo em que eu havia acreditado sobre família, sobre amor, sobre os laços que deveriam nos manter unidos através da perda e do luto e da terrível solidão de envelhecer. Era o som de uma mãe percebendo que os filhos que ela havia criado, alimentado, confortado e amado incondicionalmente haviam se transformado em estranhos que haviam apenas como um obstáculo entre eles e a herança. Mas naquele silêncio, algo mais se agitou, algo que não reconheci de imediato, mas que viria a entender nos dias que se seguiram. Não era raiva, ainda não. Não era nem mágoa, embora isso viesse depois. Era o primeiro sussurro de uma pergunta que mudaria tudo. Se meus próprios filhos podiam me tratar assim, a que mais eu tinha estado cega durante todos esses anos? A véspera de Natal que eu havia planejado com tanto cuidado, a reunião que eu havia sonhado durante 6 meses de jantares solitários e noites tranquilas, tinha se tornado algo inteiramente diferente. Uma revelação embrulhada no presente mais cruel possível. Enquanto eu observava meus meninos revirarem os pertences do pai como estranhos em um leilão de espólio, percebi que aquele Natal seria inesquecível, sim, mas não por nenhuma das razões que eu havia esperado. E em algum lugar, naquela percepção, naquele momento em que tudo o que eu pensava saber sobre minha família deslizou sob meus pés como gelo se quebrando em um lago congelado, Paula, a mãe, começou a se transformar em outra pessoa inteiramente, alguém que eu não sabia que poderia me tornar. Eu o segui para o escritório de Ricardo como um fantasma em minha própria casa, vendo meus filhos se moverem pelo espaço onde o pai passara seus meses finais com a eficiência distante de carregadores profissionais. Marcelo abriu as gavetas da escrivaninha de Ricardo sem cerimônia, puxando papéis e documentos como se estivesse limpando o escritório de um estranho,
em vez de tocar nos últimos vestígios do homem que o havia ensinado a andar de bicicleta e o ajudado com o dever de casa de álgebra naquela mesma mesa. Mãe, onde o pai guardava os documentos importantes? Daniel perguntou, sem olhar para mim enquanto revirava a estante onde Ricardo havia organizado seus clássicos encadernados em couro em ordem alfabética. Livros que eu havia dado a ele em aniversários e datas comemorativas, romances que discutíamos tomando café da manhã, volumes que haviam moldado a mente do homem que foi meu parceiro por 42 anos. Estão no arquivo, consegui dizer, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Mas, Daniel, querido, não poderíamos sentar um pouco? Talvez tomar um café? Faz tanto tempo que não vejo vocês. Nós realmente não temos tempo, Paula. Marcelo me interrompeu, usando meu primeiro nome com o desdém casual de alguém se dirigindo a um funcionário contratado, em vez de a mulher que o havia dado à luz, que havia andado noites a fio com ele durante incontáveis crises de cólica e febre. A Sara está fazendo o famoso tiramisu de Natal dela esta noite, e você sabe como ela fica quando nos atrasamos. O famoso tiramisu de Sara. Eu vinha fazendo as sobremesas de Natal desta família desde antes de Sara nascer, aperfeiçoando receitas transmitidas pela minha própria mãe, criando tradições que um dia significaram algo para estes meninos que agora falavam das contribuições das esposas como se fossem mais importantes do que 40 anos das minhas. Eu observei Daniel tirar o relógio de Ricardo da pequena caixa de madeira onde havia repousado desde o funeral. O mesmo relógio que Ricardo usou todos os dias do nosso casamento. Aquele que tinha ticado contra minha bochecha durante milhares de abraços. Daniel o segurou contra a luz, examinando-o como um joalheiro avaliando seu valor, em vez de um filho manuseando a posse mais estimada do pai. Isso vale alguma coisa, disse ele a Marcelo, sua voz carregando uma satisfação que revirou meu estômago. O pai sempre disse que era uma peça de investimento. Ricardo não havia dito tal coisa. Aquele relógio tinha sido um presente de formatura do próprio pai dele, usado não pelo seu valor monetário, mas pelo amor que representava, a conexão com um homem que havia morrido jovem demais e deixado Ricardo para criar 5 irmãos mais novos por conta própria. Ricardo havia planejado dar aquele relógio a Marcelo no dia do seu casamento. Havia me mencionado isso apenas semanas antes de o câncer roubar sua capacidade de falar claramente. Na verdade, eu disse, encontrando minha voz apesar do tremor no peito, o pai de vocês queria que Marcelo ficasse com este relógio. Ele me disse, mãe, não vamos ficar sentimentais com cada coisinha. Marcelo me interrompeu, sem sequer levantar os olhos dos documentos financeiros que estava separando em pilhas. O pai se foi. Isso são apenas coisas agora. Precisamos ser práticos. Apenas coisas. A vida de Ricardo, sua memória, seus pertences cuidadosamente escolhidos, reduzidos a apenas coisas pelo filho que uma vez chorou por 3 dias quando Ricardo viajou a negócios, que insistiu em dormir na nossa cama durante tempestades até os 8 anos. Eu criei esses meninos para serem compassivos, para valorizarem a família acima de bens materiais, para entenderem que o amor não era medido em dinheiro, mas em momentos compartilhados e memórias criadas. Onde eu havia errado? Quando os filhos que uma vez brigaram para ver quem sentava mais perto de mim na hora da história, se transformaram nestes estranhos frios que falavam sobre os pertences do pai com o envolvimento emocional de contadores, Alice apareceu na porta, checando o celular com a impaciência de alguém que tinha lugares melhores para estar. Ela nunca gostou de mim. Eu soube disso desde o primeiro jantar de família, quando ela criticou meu lagarto recheado e sugeriu que Daniel merecia alguém que pudesse elevar seu status social. Daniel me defendeu naquela época. Disse a ela que minha comida era perfeita, que receitas de família eram mais valiosas do que modismos de restaurante. Agora, Daniel mal olhou para mim enquanto Alice tamborilava suas unhas pintadas na porta. Amor, nós realmente precisamos ir. Minha mãe já mandou mensagem 2 vezes sobre o jantar começar sem a gente. Mãe. Ela estava se referindo à própria mãe, a mulher que criou filhos que compareciam a obrigações familiares, que aparentemente exigia mais respeito e atenção do que a mulher que deu a Daniel a vida, e passou 32 anos garantindo que ele se sentisse amado e valorizado todos os dias. Só nos dê mais 5 minutos, Daniel respondeu,
seu tom mais respeitoso com a esposa do que havia sido com a própria mãe a noite toda. Estamos quase terminando aqui. Quase terminando. Como se revirar os pertences de um homem morto enquanto sua viúva assistia fosse uma tarefa a ser concluída eficientemente, em vez de um ato sagrado que exigia reverência e cuidado. Como se a minha presença na minha própria casa fosse um inconveniente a ser tolerado, em vez de um luto a ser honrado. Eu me peguei recuando em direção à porta, sentindo-me subitamente como uma intrusa no espaço que havia sido meu e o santuário de Ricardo. O escritório onde planejamos férias em família e nos preocupamos com as mensalidades da faculdade, onde Ricardo me segurou enquanto eu chorava pelo diagnóstico da minha mãe, e onde eu o segurei quando o médico deu sua própria sentença de morte. Meninos, eu tentei mais uma vez, minha voz mal acima de um sussurro. Eu entendo que vocês precisam cuidar dos assuntos do pai, mas não poderíamos fazer isso depois das festas? Eu pensei que hoje poderíamos apenas ficar juntos, compartilhar algumas memórias. Mãe, você está sendo dramática, disse Marcelo sem olhar para cima, seu tom carregando a mesma paciência desinteressada que ele usaria com uma criança pedindo um brinquedo no supermercado. Nós estamos aqui, não estamos? Estamos cuidando dos negócios. Isso é o que adultos fazem. Adultos. Como se meu desejo de passar a véspera de Natal com meus filhos fosse infantil, imaturo, uma expectativa irracional de uma mulher que claramente não entendia como o mundo funcionava. Como se os 40 anos que passei sendo sua mãe, sua apoiadora, sua fonte constante de amor incondicional, não valessem nada contra a compreensão sofisticada deles sobre o que realmente importava. Sarah apareceu atrás de Alice, ambas checando os celulares e trocando olhares que diziam muito sobre a opinião compartilhada delas sobre aquele atraso. Elas se casaram com meus filhos, mas nunca se juntaram à minha família. Elas absorveram meus meninos em seus próprios mundos, suas próprias prioridades, suas próprias definições do que constituía relacionamentos importantes. Paula, disse Sarah, sua voz carregando a doçura artificial que reservava para obrigações sociais. Você entende, não entende? O Natal é tão corrido, e prometemos aos 2 conjuntos de pais que dedicaríamos tempo a todos. Os 2 conjuntos de pais. Eu estava incluída naquela frase como um pensamento tardio, uma parada no seu tour de obrigações de feriado, em vez de alguém cujos sentimentos importavam, cujo coração estava se partindo, cuja primeira véspera de Natal sem o marido havia se tornado uma transação comercial conduzida por estranhos vestindo rostos familiares. Marcelo finalmente levantou os olhos dos papéis de Ricardo, seus olhos encontrando os meus pela primeira vez desde que ele entrara na casa. Por um momento, pensei ter visto algo. Um lampejo do menininho que corria para mim quando estava machucado, que segurava minha mão durante filmes assustadores, que me disse que eu era a mãe mais bonita do mundo. Mas o momento passou, e sua expressão endureceu para a máscara de indiferença que ele vinha usando a noite toda. Nós te ligamos na semana que vem, mãe. Podemos marcar um horário para passar pelo resto das coisas do pai corretamente. Semana que vem. Depois que o Natal tivesse passado, depois que o feriado que passei meses planejando e preparando fosse apenas uma memória de decepção e abandono, depois que a árvore que eu havia decorado com tanta esperança fosse desmontada e guardada por mais um ano que eu poderia não viver para ver. Eu assenti porque o que mais eu poderia fazer? Eu sorri porque 40 anos de maternidade me treinaram para absorver a dor sem deixar os outros desconfortáveis. Eu me afastei enquanto eles pegavam os pertences do pai, o relógio, alguns documentos, alguns livros que consideraram valiosos o suficiente para reivindicar, e se preparavam para me deixar sozinha com meu jantar de Natal perfeito e meu coração em pedaços. Mas enquanto eu os via passar por mim em direção à porta, algo mudou dentro do meu peito. Não era raiva ainda. Isso viria depois. Não era nem mágoa, embora isso estivesse crescendo a cada respiração. Era reconhecimento, a clareza terrível que surge quando você finalmente vê algo que tem sido verdade por muito tempo, mas você tem sido muito amorosa, muito esperançosa, muito investida em manter a paz para reconhecer. Meus filhos não se tornaram frios e calculistas da noite para o dia. As sementes dessa indiferença tinham sido plantadas anos atrás, regadas pelo favoritismo do pai em relação às suas carreiras em detrimento do seu caráter.
fertilizadas por esposas que viam obrigações familiares como inconvenientes a serem minimizados, em vez de relacionamentos a serem nutridos. E eu estava tão ocupada sendo a mãe perfeita, a esposa compreensiva, a mulher que nunca criava ondas ou exigia demais, que permiti que meu próprio valor diminuísse até que mesmo meus filhos me vissem como dispensável. A porta da frente se fechou atrás deles com um som de finalidade, deixando-me parada na minha linda casa vazia com o jantar de Natal que eu havia preparado com tanto amor, esfriando na mesa da sala de jantar. Os dias que se seguiram à véspera de Natal pareceram caminhar em areia movediça. Cada passo à frente parecia me puxar mais fundo numa realidade que eu não queria aceitar. Eu liguei para Marcelo 3 vezes, antes que ele finalmente atendesse. Sua voz carregando a paciência cansada de alguém lidando com um atendente de telemarketing persistente, em vez de sua mãe de luto que só queria ouvir uma voz familiar. Mãe, eu estou no trabalho, ele disse antes que eu pudesse terminar de dizer olá. Pode esperar? Tenho uma reunião com um cliente em 10 minutos. Eu havia ligado para perguntar sobre o ano novo, esperando talvez pudéssemos salvar algo da temporada de festas. Talvez começar uma nova tradição que pudesse nos unir após a ausência de Ricardo. Mas ao ouvir a irritação na voz dele, eu me peguei pedindo desculpas. Desculpe, querido, eu só pensei talvez... Olha, eu te ligo de volta mais tarde, tá? A linha ficou muda antes que eu pudesse dizer adeus, deixando-me segurando o telefone como uma tábua de salvação que acabara de ser cortada. Eu tentei Daniel em seguida, pegando-o entre reuniões no seu escritório de advocacia. Mãe, você sabe que eu não posso falar de coisas pessoais durante o horário comercial, ele disse, sua voz de advogado em pleno vigor. Parece pouco profissional. Como se uma conversa de 2 minutos com sua mãe recém-viúva pudesse de alguma forma danificar sua reputação entre colegas que provavelmente ligavam para as próprias mães, regularmente sem considerar isso um risco de carreira. Eu criei esses meninos para serem bem-sucedidos. Encorajei suas ambições, celebrei suas conquistas. A promoção de Marcelo a sócio sênior em seu escritório de contabilidade, a eleição de Daniel para a diretoria da OAB local, eu estava tão orgulhosa, gabava-me para vizinhos e amigos sobre meus filhos realizados. Mas em algum lugar do caminho, o sucesso deles os transformou em pessoas que viam conexões familiares como fraquezas a serem gerenciadas, em vez de fontes de força a serem valorizadas. Quando Daniel finalmente ligou de volta, 3 dias depois, foi com notícias que pareceram outra pequena morte. Mãe, nós conversamos, o Marcelo e eu, e achamos que você deveria considerar vender a casa. Eu estava sentada na poltrona de Ricardo. Finalmente tive coragem de sentar ali enquanto assistia ao jornal noturno, tentando me sentir perto dele, e as palavras de Daniel me fizeram apertar os braços da poltrona até os nós dos meus dedos ficarem brancos. Vender a casa? Repeti, certa de que tinha ouvido errado. Mas este é meu lar, Daniel. Foi aqui que vocês cresceram, onde seu pai e eu... É muito grande para você agora. Ele interrompeu com a calma lógica que usava no tribunal para desmantelar argumentos opostos. Os custos de manutenção sozinhos devem estar consumindo seu orçamento. E mãe, vamos ser honestos. Você está envelhecendo. E se você cair? E se algo acontecer e você estiver sozinha nessa casa grande? Envelhecendo. Como se meus 68 anos fossem algum tipo de doença que exigia tratamento imediato, em vez de uma progressão natural que merecia respeito e acomodação. Como se a sabedoria que acumulei, a força que desenvolvi através de décadas de casamento e maternidade, não contasse nada contra a percepção deles de mim como cada vez mais frágil e incompetente. Eu sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma, eu disse, minha voz mais aguda do que pretendia. Eu cuido desta casa há 40 anos, Daniel. Eu conheço cada rangido no chão, cada peculiaridade do encanamento. Isso não é apenas um prédio. É onde seu pai me pediu em casamento, onde eu trouxe vocês do hospital, onde celebramos todos os aniversários e feriados. Mãe, você está sendo sentimental de novo, ele disse com a paciência reservada para parentes idosos confusos. Estamos pensando de forma prática. Você poderia se mudar para um daqueles residenciais sêniores agradáveis, ter pessoas por perto, atividades, refeições preparadas para você. Não seria mais fácil do que ficar batendo a cabeça numa casa vazia cheia de memórias? Batendo a cabeça.
como se minha presença na minha própria casa fosse de alguma forma patética, como se as memórias que ele descartava tão casualmente não fossem o alicerce de tudo o que é significativo na minha vida. Como se 42 anos de casamento e vida familiar fossem apenas bagunça a ser eliminada em favor da eficiência estéril da vida institucional. Eu não quero morar num residencial sênior, eu disse firmemente. Eu quero morar na minha casa, a casa que seu pai e eu construímos juntos. Bem, pense nisso. Daniel disse no tom que significava que a conversa havia terminado. Concordando eu ou não. Marcelo e eu temos algumas ideias sobre lugares que você pode gostar. Passaremos aí no próximo fim de semana para discutir as opções. Próximo fim de semana. Não? Quando seria conveniente para você? Ou, gostaria que a gente te visitasse? Apenas um anúncio de que eles chegariam para continuar seu desmantelamento sistemático da minha independência, minha autonomia, meu direito de tomar decisões sobre minha própria vida. Depois que desliguei, eu caminhei pela minha casa com novos olhos, vendo-a como meus filhos aparentemente viam, não como um repositório de amor e memórias, mas como um fardo, um inconveniente, um problema a ser resolvido. A cozinha onde preparei milhares de refeições, onde Ricardo e eu compartilhamos café da manhã e conversas noturnas, era apenas eletrodomésticos desatualizados e espaço de balcão ineficiente. A sala de estar onde os meninos brincavam com brinquedos e mais tarde trouxeram namoradas para nos conhecer, era apenas móveis que precisavam ser modernizados e carpete que denunciava a leidade. Mas para mim, cada cômodo contava uma história. A marca de arranhão na parede do corredor onde Marcelo havia batido sua bicicleta depois de insistir que tinha idade suficiente para andar nela dentro de casa. As marcas de altura no batente da porta da cozinha, onde eu medi os 2 meninos em todos os aniversários, documentando seu crescimento com a precisão de uma cientista e o amor de uma mãe que queria capturar cada momento da infância deles. O canteiro de flores do lado de fora da janela da cozinha, onde Ricardo plantou rosas para o nosso 10º aniversário, onde eu ainda ia todas as manhãs checar os botões que de alguma forma pareciam entender minha necessidade de beleza, num mundo cada vez mais cinzento. Quando Alice ligou mais tarde naquela semana, pensei que talvez ela estivesse estendendo a mão com gentileza. Talvez para checar como eu estava me adaptando aos feriados sem Ricardo. Em vez disso, ela iniciou o que era claramente um discurso ensaiado sobre simplificar meu estilo de vida. Paula, eu estive pensando na sua situação, ela disse no tom que usaria para discutir um projeto de reforma de casa. Daniel mencionou que você pode estar pronta para reduzir o tamanho da casa, e eu acho isso tão inteligente. Sabe, minha mãe fez uma transição semelhante no ano passado, e ela nunca esteve tão feliz. A mãe dela, que era 5 anos mais velha do que eu, e havia se mudado para um serviço de assistência depois que um derrame a deixou incapaz de subir escadas. A comparação parecia deliberada, uma sugestão de que eu estava mais perto da incapacidade do que estava disposta a admitir. Eu não estou pronta para reduzir o tamanho, eu disse cuidadosamente, não querendo criar drama familiar, mas precisando ser clara sobre minha posição. Eu estou bastante confortável onde estou. Ah, mas Paula, Alice continuou com o entusiasmo de alguém que havia encontrado a solução perfeita para um problema irritante. Pense em todo o tempo que você gasta com a manutenção da casa e o trabalho no jardim. Você não preferiria estar livre para praticar hobbies? Talvez viajar um pouco? Viajar? Como se eu tivesse recursos financeiros para o tipo de estilo de vida que ela estava imaginando. Como se minhas economias de aposentadoria fossem suficientes para as aventuras de luxo que ela parecia pensar que eu estava me negando ao ficar na minha própria casa. A verdade era que as despesas médicas de Ricardo haviam esgotado grande parte de nossas economias, e minha pensão modesta mal cobria minhas despesas atuais. Muito menos financiava férias exóticas. Eu agradeço sua preocupação, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Mas estou feliz onde estou. Bem, disse Alice, sua voz ganhando a aspereza que aparecia sempre que alguém não abraçava imediatamente suas sugestões. Eu só acho que você deveria estar aberta a mudanças. Você não pode viver no passado para sempre. Viver no passado. Como se honrar meu casamento, manter o lar que Ricardo e eu havíamos compartilhado, valorizar as memórias que criamos juntos,
fosse algum tipo de condição patológica, em vez de uma resposta natural à perda e uma escolha legítima sobre como passar meus anos restantes. Depois daquela conversa, comecei a notar com que frequência meus filhos e suas esposas falavam sobre mim em termos que sugeriam que eu estava de alguma forma estagnada, resistente ao progresso, indisposta a abraçar o tipo de estilo de vida moderno que achavam apropriado para alguém da minha idade. Eles discutiam minha situação como se a viuvez fosse uma condição temporária que um planejamento adequado poderia resolver, como se o luto tivesse um cronograma que deveria ser gerenciado eficientemente em vez de ser vivido autenticamente. No domingo seguinte, eles chegaram conforme prometido. Os 4, armados com anúncios de imóveis e folhetos de residenciais sêniores. Eles espalharam seus materiais pela minha mesa de jantar, como generais planejando uma campanha, discutindo metros quadrados e comodidades enquanto eu servia café nas xícaras de porcelana que Ricardo havia me dado no nosso 20º aniversário. "Olha este lugar", disse Sara, apontando para uma fotografia brilhante de uma comunidade de aposentados que parecia um cruzamento entre um hotel e um hospital. "Eles têm atividades em grupo, transporte para centros de compras, até um salão de beleza no local. Não seria conveniente?" Conveniente. Tudo na visão deles para o meu futuro era sobre conveniência, eficiência, a eliminação de quaisquer desafios ou complicações que pudessem exigir esforço ou investimento pessoal. A ideia de que eu poderia querer manter minha independência, fazer minhas próprias escolhas sobre como passar meu tempo, preservar as conexões com o meu passado que davam significado ao meu presente, nada disso parecia ser registrado como considerações válidas. Marcelo espalhou cálculos financeiros com a precisão de um contador apresentando um caso a um cliente. "Se você vender a casa agora, enquanto o mercado está forte, você pode ter o suficiente para viver muito confortavelmente num lugar como este", ele disse, batendo no folheto com a caneta. "Além disso, você teria dinheiro sobrando para deixar para seus netos. Netos que eu raramente via, cujos nomes meus filhos mencionavam principalmente quando queriam justificar decisões financeiras que eu não havia concordado em tomar. A futura herança tinha se tornado uma arma no argumento deles. Uma maneira de fazer meu desejo de permanecer na minha própria casa parecer egoísta, em vez de razoável. Olhei ao redor da mesa para estas 4 pessoas que haviam invadido meu lar com seus planos para o meu futuro, que falavam sobre minha vida como se eu não estivesse sentada ali, que haviam reduzido 42 anos de casamento a uma transação imobiliária e um conjunto de opções de estilo de vida que priorizavam a tranquilidade deles em detrimento da minha felicidade. E pela primeira vez desde a morte de Ricardo, senti algo mais forte do que o luto. Algo mais poderoso do que o desejo desesperado de manter a harmonia familiar a qualquer custo. Senti o despertar de uma raiva que vinha se acumulando lentamente, mas que agora estava atingindo uma temperatura que não podia mais ser ignorada. Mas eu não estava pronta para deixá-los ver isso. Ainda não. Naquela noite, depois que eles se foram com seus folhetos, cálculos e suposições confiantes sobre o que era melhor para minha vida, eu me sentei sozinha na minha cozinha e olhei para a tigela de cerâmica que Ricardo havia feito para mim na aula de olaria que ele fez durante sua aposentadoria. As impressões digitais dele ainda estavam visíveis no barro, espirais imperfeitas que a tornavam mais bonita do que qualquer peça comprada em loja poderia ser. Eu havia servido café para eles naquela tigela, observando meus filhos beberem algo que o pai deles havia feito com as próprias mãos, enquanto discutiam o desmantelamento de tudo o que ele e eu havíamos construído juntos. Nenhum deles a reconheceu, ou se o fizeram, não acharam que valia a pena mencionar. O homem que lhes deu a vida, que trabalhou em 3 empregos para pagar a faculdade deles, havia sido reduzido a um obstáculo que impedia a mãe de tomar o que eles consideravam decisões sensatas. O silêncio na casa parecia diferente agora, não pacífico, mas vazio, como o rescaldo de uma explosão, quando os destroços se assentaram, mas o dano ainda está sendo descoberto. Eu havia passado 6 meses aprendendo a viver com a ausência de Ricardo, mas isso era outra coisa inteiramente. Era aprender a viver com a ausência dos filhos que eu pensava ter criado, da família que eu pensava ter construído, do amor que eu pensava ser incondicional,
mas que aparentemente vinha com datas de validade e condições sobre as quais eu nunca havia sido informada. Eu me peguei caminhando por cômodos que de repente pareciam um museu da minha própria vida, tocando objetos que guardavam memórias que meus filhos descartavam como bagunça sentimental. A colcha que minha avó havia costurado à mão, cada ponto uma meditação sobre amor e permanência, que cobriu minha cama durante toda a infância, e agora estava jogada sobre o encosto do sofá onde Ricardo costumava ler o jornal da noite. A fotografia da nossa lua de mel, quando gastamos nossos últimos R$ 20 numa câmera, porque queríamos nos lembrar de como o oceano parecia atrás de nós, enquanto prometíamos nos amar para sempre. Para sempre. Nós mantivemos essa promessa, Ricardo e eu, através de perdas de emprego e mortes na família, através dos anos em que o dinheiro era apertado e o futuro incerto, através da doença dele e do meu medo, e do terrível conhecimento de que o para sempre não seria tão longo quanto esperávamos. Mas nossos filhos haviam aprendido uma lição diferente sobre compromisso, sobre lealdade familiar, sobre os tipos de promessas que poderiam ser quebradas quando a conveniência exigia. Tentei ligar para minha irmã Márcia em Florianópolis, a única família que me restava além dos meus meninos, mas caí na sua caixa postal com sua mensagem alegre sobre estar aproveitando a aposentadoria. Márcia havia se mudado para Santa Catarina há 5 anos com o marido, Roberto, ambos abraçando a liberdade de seus anos dourados, com o entusiasmo de pessoas que haviam planejado bem e economizado cuidadosamente. Eles viajavam no trailer, jogavam golfe, frequentavam peças de teatro comunitário, vivendo o tipo de estilo de vida sênior ativo que meus filhos pareciam achar que eu deveria querer para mim. Mas Márcia nunca perdeu o marido. Ela nunca foi forçada a reconstruir sua identidade em torno da ausência da pessoa que foi sua companheira por 4 décadas. Ela nunca teve que descobrir que os filhos pelos quais ela se sacrificou haviam como um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa a ser valorizada. Deixei uma mensagem mesmo assim, tentando manter minha voz leve e normal. Mas mesmo para os meus próprios ouvidos eu soava como alguém fingindo estar bem enquanto se afogava lentamente. Oi, Márcia, sou eu. Só checando. Espero que você e Roberto estejam bem. Me liga quando puder. Mas eu sabia que ela não ligaria por dias, talvez semanas. A vida dela estava cheia de atividades e compromissos, e o tipo de calendário social que as comunidades de aposentados fomentavam entre pessoas que tinham recursos e saúde e parceiros para compartilhar suas aventuras. Ela me amava. Mas eu havia me tornado a irmã obrigação, aquela cujas ligações geralmente traziam problemas, em vez de celebrações, cuja viuvez a havia transformado de uma igual em alguém que precisava de gerenciamento e conselhos. 3 dias depois, Daniel ligou durante meu jantar. Uma refeição simples de sopa e biscoitos que eu comia em pé no balcão da cozinha, porque sentar sozinha na mesa de jantar parecia demais com render-se à realidade de que jantares em família eram coisa do meu passado. Mãe, nós conversamos com uma corretora de imóveis. Ele anunciou sem preâmbulo, como se minha opinião sobre esse desenvolvimento fosse irrelevante para a conversa. Janaína Mendes. Você se lembra dela? Ela vendeu o lugar da família Guimarães na primavera passada. Ela acha que poderíamos conseguir o preço máximo pela sua casa se alistarmos agora, antes que o mercado de primavera fique lotado. Nós. Como se a casa pertencesse a todos nós. Como se eu fosse simplesmente uma inquilina cujo contrato estava vencido, em vez da proprietária que tinha o direito legal e moral de tomar decisões sobre minha própria propriedade. Daniel, eu te disse que não estou pronta para vender, eu disse, pousando minha colher porque minha mão havia começado a tremer, e eu não queria que ele ouvisse isso na minha voz. Mãe, você não está pensando claramente sobre isso. Ele respondeu com a condescendência paciente que provavelmente usava com clientes difíceis. A casa está se valorizando a cada mês que você espera. Mas, mais importante, não é seguro para você morar sozinha num lugar desse tamanho. E se você cair na escada do porão? E se você tiver uma emergência médica no meio da noite? E se? Minha vida havia sido reduzida a uma série de desastres hipotéticos que justificavam retirar minha autonomia em nome da proteção. Não importava que eu estivesse navegando pelas mesmas escadas do porão por 40 anos sem incidentes.
Não importava que eu tivesse um sistema de alerta médico e vizinhos que checavam como eu estava regularmente. Não importava que eu estivesse com uma saúde melhor do que muitas mulheres 20 anos mais jovens e não tinha intenção de me tornar a inválida indefesa que eles pareciam determinados a ver quando olhavam para mim. Eu não vou cair da escada, eu disse firmemente. E se eu tiver uma emergência médica, eu tenho sistemas prontos para obter ajuda. Daniel, este é o meu lar. Eu tenho o direito de morar nele pelo tempo que eu escolher. Ah, direitos não são a questão aqui, mãe, ele disse. Sua voz de advogado ganhando a aspereza que aparecia quando o advogado oposto fazia argumentos que ele considerava frívolos. Isso é sobre o que é prático, o que é inteligente, o que é melhor para todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Como se minhas preferências fossem apenas um fator a ser pesado contra considerações mais importantes. Como se a mulher que o deu à luz e o criou e apoiou sua educação e carreira fosse apenas mais uma parte interessada cujos interesses precisavam ser equilibrados contra o que era conveniente para ele e sua esposa. Eu estou pensando claramente, eu disse, minha voz subindo apesar dos meus esforços para manter a calma. Eu estou pensando que este é o lar que eu compartilhei com seu pai, onde criei você e seu irmão, onde tenho 40 anos de memórias e um jardim que eu plantei e vizinhos que se tornaram amigos. Estou pensando que eu tenho o direito de viver meu luto pelo meu marido e me ajustar à viuvez no meu próprio espaço, no meu próprio tempo, sem ser pressionada a fazer grandes mudanças de vida, porque elas seriam mais fáceis para outras pessoas gerenciarem. O silêncio que se seguiu foi mais longo do que confortável, preenchido com o tipo de tensão que aparece quando alguém diz algo verdadeiro que os outros não querem reconhecer. Mãe, Daniel disse finalmente, sua voz carregando um cansaço que sugeria que eu estava sendo irracionalmente difícil. Nós estamos apenas tentando ajudar. Nós te amamos e queremos o que é melhor para você. Amor. A palavra pairou entre nós como uma ponte que havia sido danificada, mas ainda não completamente destruída. Eles me amavam, mas era o tipo de amor que exigia que eu me tornasse outra pessoa, alguém mais conveniente, alguém cujas necessidades se alinhassem mais perfeitamente com a visão deles de como os relacionamentos familiares deveriam funcionar em suas vidas ocupadas e bem-sucedidas. Se vocês me amam, eu disse baixinho, então confiem em mim para saber o que eu preciso. Confiem em mim para tomar boas decisões sobre minha própria vida. Confiem em mim para pedir ajuda se eu precisar, em vez de presumir que sou incapaz de cuidar de mim mesma. Outro silêncio, mais curto desta vez, mas de alguma forma mais final. Nós conversaremos mais sobre isso quando te virmos domingo, Daniel disse, seu tom sugerindo que a conversa havia terminado, independentemente de eu ter mais a dizer. Mãe, apenas pense sobre o que discutimos, tá? Pense de verdade. Pense de verdade. Como se eu não estivesse pensando em mais nada por dias. Como se minha resistência aos planos deles fosse baseada em emoção, em vez de consideração cuidadosa sobre o que eu queria para o restante da minha vida. Depois que ele desligou, eu me peguei parada no escritório de Ricardo, olhando para os espaços vazios onde seus pertences estiveram antes que meus filhos os reivindicassem como herança. A escrivaninha onde ele havia pago contas e equilibrado nosso talão de cheques, onde ele havia escrito cartas para velhos amigos e pesquisado tratamentos para seu câncer, agora continha apenas contornos de poeira e o fantasma de uma vida que havia sido vivida com propósito e amor. Eu abri a gaveta de baixo, aquela que meus filhos não se deram ao trabalho de procurar minuciosamente porque continha o que eles considerariam papéis sem valor, velhos cartões de felicitações, cartas de amigos, o tipo de detrito sentimental que pessoas práticas descartam sem pensar duas vezes. Mas ali, sob uma pilha de cartões de Natal de anos passados, encontrei algo que fez meu coração parar. Um envelope com meu nome escrito na caligrafia cuidadosa de Ricardo, selado, mas obviamente colocado onde eu acabaria encontrando. Dentro, uma carta datada de apenas 2 semanas antes de sua morte, quando a medicação para a dor o fazia dormir a maior parte do dia. Mas ele ainda encontrou forças para me escrever uma mensagem final. Minha querida Paula, começou, e eu tive que me sentar porque minhas pernas de repente não conseguiam suportar o peso daquele presente inesperado.
Se você está lendo isto, então eu me fui. E você está descobrindo como a vida parece diferente quando você a está enfrentando sozinha. Eu sei que nossos meninos tentarão cuidar de você, mas também sei que eles podem não entender o que você mais precisa, que é a liberdade de viver o luto e curar do seu próprio jeito, no seu próprio tempo. Ele sabia. De alguma forma, ele havia entendido que a versão de cuidado dos nossos filhos poderia parecer mais controle, que o amor deles poderia vir com condições que tornariam difícil para mim honrar tanto os desejos deles quanto minhas próprias necessidades. Mas havia mais na carta, muito mais. E enquanto eu lia o resto das palavras de Ricardo, senti algo mudar dentro de mim. Não raiva mais, mas algo mais quieto e mais poderoso. Algo que parecia o começo da compreensão de que eu ainda tinha escolhas a fazer, decisões que eram minhas sozinhas, um poder que eu havia esquecido que possuía. Pela primeira vez desde a véspera de Natal, eu sorri. Mas não era um sorriso que meus filhos teriam reconhecido, e definitivamente não era o sorriso de uma mulher que estava pronta para render sua independência em prol da paz familiar. A carta de Ricardo continha mais do que apenas palavras de conforto. Continha informações que mudaram tudo o que eu pensava saber sobre nossa situação financeira e as motivações dos meus filhos. Com mãos que tremiam não de medo, mas de uma nova e estranha energia, eu li sobre investimentos que Ricardo havia feito sem me contar, contas que ele havia estabelecido apenas em meu nome, decisões que ele havia tomado durante seus meses finais, que garantiriam minha segurança muito depois que ele se fosse. Paula, meu amor, a carta continuava na caligrafia cuidadosa de Ricardo. Eu tenho observado nossos meninos se tornarem o tipo de homens que suas esposas querem que eles sejam, em vez dos homens que nós os criamos para ser. Eu vi como eles olham para nossa casa, nossos pertences, nossa vida juntos, não com os olhos de filhos honrando o legado dos pais, mas com o cálculo de pessoas avaliando sua herança. Isso parte meu coração, mas também me deixa determinado a proteger você. Ele sabia. Enquanto eu estava ocupada sendo a mãe compreensiva, a esposa acomodada, a mulher que nunca criava ondas ou exigia muita atenção, Ricardo estava observando silenciosamente a transformação dos nossos filhos de crianças amorosas em adultos, com senso de direito que viam a vida dos pais como ativos a serem gerenciados, em vez de relacionamentos a serem valorizados. A carta detalhava um fundo fiduciário, trust, que Ricardo havia estabelecido 6 meses antes de sua morte. Dinheiro transferido de contas que meus filhos conheciam para investimentos sobre os quais eles nunca ouviram falar. Dinheiro suficiente para garantir que eu nunca precisaria vender minha casa, nunca precisaria me mudar para o tipo de moradia institucional para a qual eles estavam me empurrando, nunca precisaria depender da versão de cuidado deles quando eu era perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Mas mais do que isso, Ricardo havia incluído instruções específicas sobre como usar essa informação, quando revelá-la, e por que ele acreditava que o timing seria crucial para chamar a atenção dos nossos filhos de uma forma que pudesse realmente mudar o comportamento deles, em vez de simplesmente ganhar uma discussão. Não conte a eles imediatamente, ele havia escrito. Deixe-os mostrar quem eles realmente são quando pensarem que você está vulnerável e dependente. Deixe-os revelar a profundidade do egoísmo deles antes que você revele a extensão do erro de cálculo deles. Às vezes, as pessoas precisam ver as consequências das suas escolhas antes que possam entender o valor do que estão destruindo. Eu li a carta 3 vezes, cada leitura revelando novas camadas da sabedoria e da previsão de Ricardo. Ele amava nossos filhos profundamente, mas ele também os via claramente, sem os óculos cor-de-rosa da negação parental que me impediram de reconhecer o que estava acontecendo com nossos relacionamentos familiares. Na manhã seguinte, liguei para Eduardo Barreto, advogado e amigo de longa data de Ricardo, usando o número de telefone que Ricardo havia incluído em sua carta. Eduardo estava esperando minha ligação, estava esperando há meses para ouvir de mim, imaginando quando eu encontraria a carta que Ricardo havia escondido e descobriria as provisões que ele havia feito para minha proteção e independência. Paula, disse Eduardo, sua voz calorosa de alívio e algo que soava como antecipação. Ricardo me disse que você poderia precisar de alguma orientação quando encontrasse a carta dele. Você está pronta para saber o que ele preparou para você?
Nós nos encontramos naquela tarde no escritório de Eduardo, um espaço confortável forrado com livros de direito e fotografias de família que me lembravam o escritório de Ricardo antes que meus filhos o tivessem despojado de tudo o que era significativo. Eduardo explicou o fundo fiduciário em detalhes, mostrando-me documentos e extratos que revelavam a extensão do planejamento de Ricardo e a segurança que ele havia criado para o meu futuro. Seu marido foi muito específico sobre suas intenções, disse Eduardo, espalhando papéis pela mesa com a atenção cuidadosa de alguém revelando um mapa do tesouro. Este fundo garante que você possa manter seu estilo de vida atual indefinidamente. Mais importante, ele está estruturado para que seus filhos não possam acessar esses fundos ou usá-los como justificativa para quaisquer decisões sobre sua situação de moradia ou cuidados médicos. Os números eram surpreendentes, muito mais do que eu havia imaginado que Ricardo poderia ter acumulado através de sua economia e investimento cuidadosos ao longo dos anos. Mas Eduardo explicou que Ricardo vinha movimentando dinheiro silenciosamente por meses, vendendo investimentos que os meninos conheciam e comprando outros dos quais eles nunca ouviram falar, criando uma base financeira que me permitiria viver com dignidade e independência, independentemente da aprovação ou cooperação deles. Há mais uma coisa, disse Eduardo, sua expressão ficando mais séria. Ricardo incluiu instruções específicas sobre quando e como informar seus filhos sobre este fundo. Ele foi muito claro que queria que você tivesse tempo para observar o comportamento deles, para entender as verdadeiras motivações deles, antes que soubessem sobre esta segurança adicional. Ricardo até antecipou que meus filhos me pressionariam para vender a casa, apresentariam argumentos financeiros sobre por que eu não poderia pagar para manter meu estilo de vida atual. Ele queria que eu visse a rapidez com que eles descartariam minhas preferências quando acreditassem que eu tinha opções limitadas. Com que facilidade eles ignorariam meus desejos quando pensassem que eu estava financeiramente vulnerável. Seu marido era um homem sábio, disse Eduardo baixinho. Ele entendia que, às vezes, as pessoas que mais amamos precisam enfrentar as consequências de suas escolhas antes que possam apreciar o que estão arriscando. Naquela noite, sentei-me na poltrona de Ricardo, minha poltrona agora, e senti algo que eu não experimentava há meses. Não esperança exatamente, mas algo mais forte e mais prático. Poder. O conhecimento de que eu tinha escolhas que meus filhos não sabiam, recursos que eles não podiam controlar, opções que me permitiriam responder à pressão deles a partir de uma posição de força, em vez de vulnerabilidade. Pela primeira vez desde a véspera de Natal, dormi profundamente e sem sonhos, acordando renovada e energizada de uma forma que nada tinha a ver com cafeína e tudo a ver com a clareza que surge ao entender sua verdadeira situação, em vez de operar a partir de suposições que outros querem que você acredite. Quando Marcelo ligou no dia seguinte para me informar que ele e Daniel trariam a corretora no sábado para avaliar o valor de mercado da casa, eu ouvi seu anúncio com uma calma que surpreendeu a nós dois. Achamos que você deveria ouvir a opinião profissional dela sobre preço e timing, ele disse no tom que usaria para discutir uma transação comercial com um cliente. Janaína acha que poderíamos ter ofertas em uma semana se precificarmos de forma competitiva. Claro, eu disse gentilmente. Ficarei feliz em encontrá-la. O silêncio que se seguiu foi mais longo do que Marcelo esperava. Ele estava preparado para resistência, argumentos, apelos emocionais sobre memórias de família e apegos sentimentais. Meu acordo fácil o desequilibrou de uma forma que foi profundamente satisfatória de testemunhar, mesmo por telefone. Ah, ele disse finalmente. Bom, isso é... Bom, eu pensei que você poderia estar mais resistente à ideia. Eu tenho pensado no que você e Daniel disseram. Eu respondi, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Sobre ser prática, tomar decisões inteligentes. Você tem razão que eu devo considerar todas as minhas opções. Isso era verdade, embora não da maneira que Marcelo presumiu. Eu estava de fato considerando minhas opções, mas eram opções que Ricardo havia criado e Eduardo havia explicado. Escolhas que nada tinham a ver com as alternativas limitadas que meus filhos estavam tentando me forçar. Ótimo, disse Marcelo, seu alívio óbvio. Janaína estará aí por volta das 10 no sábado. Talvez depois possamos olhar alguns daqueles folhetos de residencial sênior que Sara pegou para você. Talvez,
Eu concordei agradavelmente, sabendo que no sábado à tarde, a compreensão dos meus filhos sobre minha situação seria muito diferente do que era hoje. Quando Daniel ligou mais tarde naquela noite para discutir logística para minha eventual mudança, eu ouvi com a mesma calma atenção, dando respostas apropriadas enquanto revisava mentalmente os documentos do fundo fiduciário que Eduardo havia me dado para estudar. Meus filhos estavam planejando meu futuro com a confiança de pessoas que acreditavam entender todos os fatores relevantes, que presumiam que a vulnerabilidade financeira da mãe acabaria por forçá-la a aceitar a versão deles sobre o que era melhor para ela. Eles não tinham ideia de que Ricardo havia passado seus meses finais garantindo que as suposições deles se mostrariam catastroficamente erradas. Mãe, eu sei que isso é difícil, disse Daniel no final da nossa conversa, sua voz adotando o tom gentil que ele usava quando achava que estava sendo especialmente compreensivo. Mas às vezes as decisões mais difíceis são as que acabam sendo as melhores a longo prazo. Você vai ver? Uma vez que você estiver instalada em algum lugar mais apropriado, você vai se perguntar por que esperou tanto tempo. Em algum lugar mais apropriado. Como se meu lar de 40 anos, o lugar onde criei seu eu ingrato, fosse de alguma forma abaixo da minha posição, em vez da base de tudo o que era significativo na minha vida. Você pode estar certo, eu disse, e quis dizer isso, embora não da maneira que ele pensava. Depois que ele desligou, eu me peguei na poltrona de Ricardo, minha poltrona agora, sentindo uma calma calculista. Eu havia feito os preparativos finais. Eu estava pronta para o sábado. Não era mais a raiva que me movia. A raiva era muito simples, muito reativa para o que precisava acontecer. Isso era algo mais medido, mais proposital. Isso era justiça vestindo a máscara paciente de uma mulher que finalmente parou de fingir que manter a paz era mais importante do que exigir respeito. Sábado de manhã chegou com sol forte e céu azul, aquele tipo de dia de verão que fazia a casa parecer um cartão postal, com a luz rebatendo nas janelas e o jardim que Ricardo havia plantado exibindo seu verde vibrante sob o calor ameno da manhã. Eu me vesti cuidadosamente, não nas cores discretas que vinha usando desde a morte de Ricardo, mas na blusa de seda vinho que ele sempre dizia que fazia meus olhos brilharem. Se meus filhos iriam aprender quem sua mãe realmente era, eu queria parecer a mulher por quem Ricardo havia se apaixonado, em vez da viúva de luto que eles vinham tratando como um problema a ser resolvido. Janaína Mendes chegou precisamente às 10. Uma profissional na casa dos 50 com aquele tipo de sorriso confiante que sugeria que estava acostumada a lidar com situações familiares delicadas envolvendo propriedades e herança. Ela carregava uma pasta de couro e vestia o tipo de casaco caro que indicava sucesso no negócio imobiliário. Mas seus olhos transmitiam uma gentileza que me fez pensar que ela entendia a complexidade emocional de vender um lar de família. Dona Paula, ela disse, estendendo uma mão bem cuidada, sinto muito pela sua perda. Seus filhos me disseram que esta é uma decisão difícil, mas às vezes uma mudança de ares pode ser exatamente o que precisamos para começar o próximo capítulo de nossas vidas. Eu a convidei para tomar um café, acomodando-a na mesa da cozinha, onde Ricardo e eu compartilhamos milhares de conversas, e onde eu agora planejava ter uma das discussões mais importantes da minha viuvez. Janaína admirou o piso de madeira original da casa e os armários embutidos de marcenaria fina, comentando sobre a qualidade do trabalho que raramente se via em construções mais novas. Seu marido tinha um excelente gosto, ela disse, deslizando os dedos ao longo das molduras de madeira entalhadas ao redor das janelas da cozinha. Estes detalhes agregam um valor significativo a um imóvel. Eu estimaria que poderíamos listar isso por consideravelmente mais do que seus filhos sugeriram inicialmente. Estávamos imersas na discussão sobre condições de mercado e vendas comparáveis quando Marcelo e Daniel chegaram, suas esposas seguindo atrás com as expressões resignadas de pessoas comparecendo a uma obrigação, em vez de a uma reunião de família. Sara carregava outra pilha de folhetos de residenciais sêniores, enquanto Alice estava com o celular na mão, provavelmente coordenando o compromisso social que lhes tomaria a atenção depois que terminassem de dispor da situação de moradia da mãe. «Mãe, você está bonita», disse Daniel.
E por um momento eu vislumbrei o filho que um dia havia elogiado minha aparência sem qualquer segunda intenção. Mas o momento passou rapidamente quando ele se virou para Janaína com a atenção focada que reservava para assuntos de negócios. Qual é a sua avaliação? Estamos falando de uma venda rápida? Ah, com certeza, Janaína respondeu entusiasticamente. Este é exatamente o tipo de propriedade que vende rápido no mercado de hoje. Construção clássica, bairro consolidado, excelente manutenção. Eu recomendaria listar dentro das próximas 2 semanas para aproveitar os compradores de início de ano. Marcelo assentiu aprovando, já calculando números em sua cabeça. E o preço? Queremos ser agressivos, mas realistas. Enquanto discutiam estratégias de mercado e faixas de preço, eu observei meus filhos se transformarem nos profissionais bem-sucedidos que se tornaram. Confiantes, decisivos, completamente à vontade para fazer planos que alterariam fundamentalmente a vida de outra pessoa. Eles falavam sobre minha casa como se eu não estivesse sentada ali, como se a decisão de vender já tivesse sido tomada, e restassem apenas os detalhes a serem resolvidos. A beleza desta situação, Janaína continuou, é que a dona Paula não precisará se preocupar com nenhuma logística de homestaging ou visitação. Eu posso cuidar de tudo. E com o mercado tão forte, provavelmente poderíamos ter um contrato assinado em 10 dias. Perfeito! Sara interveio, consultando o calendário no celular. Isso nos daria tempo de instalar a mãe no novo lugar dela antes que as coisas fiquem muito corridas com as atividades de outono. Atividades de outono. Como se toda a minha transição de vida fosse apenas mais um item a ser agendado em torno do calendário social deles, mais uma tarefa a ser concluída eficientemente para que não interferisse em compromissos mais importantes. Na verdade, eu disse calmamente, minha voz cortando a sessão de planejamento deles como uma lâmina suave. Acho que há algo que precisamos discutir antes de prosseguir. A conversa parou abruptamente, todos os olhos se voltando para mim com expressões que variavam de atenção educada a impaciência mal disfarçada. Janaína parecia curiosa, claramente sentindo correntes submersas sobre as quais não havia sido informada. Meus filhos trocaram olhares que sugeriam que estavam preparados para a resistência emocional de última hora da sua mãe sentimental. Mãe, disse Marcelo em seu tom mais razoável, eu sei que isso parece esmagador, mas Janaína explicou como o processo pode ser simples. Você não precisa se preocupar com nenhum detalhe. Não estou preocupada com os detalhes, respondi calmamente. Estou me perguntando por que vocês agendaram uma corretora para avaliar minha casa quando eu nunca concordei em vendê-la. O silêncio que se seguiu foi do tipo que aparece quando as pessoas percebem que estavam operando a partir de suposições que podem não ser tão sólidas quanto acreditavam. Janaína parecia confusa, olhando entre mim e meus filhos como se tentasse entender a dinâmica familiar na qual havia entrado. Dona Paula, Janaína disse cuidadosamente, seus filhos me deram a impressão de que a senhora estava pronta para reduzir o tamanho da casa, que esta reunião era para discutir a logística, em vez de decidir se iriam prosseguir. Foi? Perguntei, mantendo o mesmo tom agradável que usaria para comentar sobre o clima. Que interessante. Marcelo? Daniel? Quando exatamente eu disse a vocês que estava pronta para vender meu lar? O rosto de Marcelo corou levemente, do jeito que acontecia quando era pego em mentiras na infância. Mãe, nós discutimos isso várias vezes. Você disse que pensaria nas nossas sugestões. Eu disse que pensaria nas suas sugestões. Concordei. Pensar e concordar são coisas diferentes, não são? Eu sou uma viúva, não uma incapaz que precisa dos filhos para tomar decisões importantes sobre a própria vida. Alice se moveu desconfortavelmente na cadeira, provavelmente reconhecendo o tom que eu estava usando como algo mais afiado do que a sogra acomodada que ela estava acostumada a gerenciar. Sara havia parado de consultar o celular e estava prestando atenção com o foco de alguém que sentiu que a conversa havia tomado um rumo inesperado. Mãe, você está sendo irracional, disse Daniel, sua voz de advogado ressurgindo ao perceber que isso não estava indo de acordo com o plano. Nós explicamos as vantagens práticas de se mudar. Os benefícios financeiros por si só deveriam te convencer de que esta é a escolha inteligente. Benefícios financeiros. Repeti pensativamente. Você quer dizer o dinheiro que eu teria depois de vender esta casa e me mudar para uma moradia institucional?
Os fundos que estariam disponíveis para o meu cuidado e, eventualmente, sua herança? As palavras pairaram no ar como um desafio que nenhum deles queria reconhecer diretamente. Janaína parecia profundamente desconfortável, claramente desejando ter feito mais perguntas antes de concordar com esta reunião de família. Não é sobre isso, protestou Marcelo, mas sua voz não tinha convicção. Estamos preocupados com sua segurança, seu bem-estar. Esta casa é demais para você lidar sozinha. Demais para eu lidar, ponderei, como se estivesse considerando esta avaliação pela primeira vez. Sabe, isso é interessante, porque eu tenho lidado muito bem com esta casa por 6 meses sem a ajuda do seu pai. Eu cuidei das contas de consumo, da manutenção, do trabalho no jardim, das responsabilidades do dia a dia que aparentemente vocês acham que estão além das minhas capacidades. Mãe, Daniel começou, mas eu levantei minha mão. Eu não terminei, eu disse firmemente, e algo na minha voz o fez calar a boca imediatamente. Por semanas, vocês têm me dito o que é melhor para o meu futuro, o que eu posso e não posso pagar, o que eu deveria e não deveria querer para o resto da minha vida. Vocês trouxeram corretoras para minha casa e discutiram meus assuntos pessoais com estranhos, tudo sem o meu consentimento explícito. Janaína estava recolhendo seus papéis, claramente entendendo que havia tropeçado em um conflito familiar que nada tinha a ver com imóveis. Talvez eu deva deixá-los resolver isso em particular, ela disse diplomaticamente. Na verdade, Janaína, eu gostaria que você ficasse, eu disse agradavelmente, porque acho que meus filhos precisam ouvir algumas informações de uma profissional antes de continuarem fazendo suposições sobre minha situação financeira. A sala ficou muito quieta. Marcelo e Daniel trocaram olhares que sugeriam que estavam começando a sentir que esta conversa não terminaria como esperavam. Sara e Alice pareciam confusas, claramente fora de sua profundidade em uma dinâmica familiar que nunca haviam testemunhado antes. Eu tive uma reunião muito interessante com Eduardo Barreto esta semana. Continuei conversando. O advogado de Ricardo? Vocês se lembram do Eduardo? Ele cuidou do testamento do seu pai. Garantiu que os dois recebessem a herança que Ricardo queria que tivessem. Claro que lembramos do Eduardo, disse Marcelo cautelosamente. O que ele tem a ver com a situação da casa? Bem, eu disse, me recostando na cadeira como alguém se preparando para contar uma história longa e complicada. Acontece que seu pai fez alguns arranjos financeiros dos quais eu não estava ciente até esta semana. Arranjos que mudam significativamente as suposições que vocês têm feito sobre minha capacidade de manter meu estilo de vida atual. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da cozinha que Ricardo havia dado corda todos os domingos por 40 anos. Janaína havia parado de fingir que estava organizando seus papéis e estava ouvindo com a franca curiosidade de alguém testemunhando um drama familiar se desenrolar em tempo real. Que tipo de arranjos? Daniel perguntou. Seus instintos de advogado obviamente lhe dizendo que o que viria a seguir seria importante de entender completamente. Eu sorri para meus filhos. Não o sorriso acomodado de uma mãe tentando manter a paz, mas o sorriso satisfeito de uma mulher que estava prestes a ensinar aos filhos uma lição que eles nunca esqueceriam. O tipo que significa que eu nunca precisarei vender esta casa, eu disse baixinho. O tipo que garante que eu posso morar exatamente onde eu escolher, exatamente como eu escolher, pelo tempo que eu escolher. O tipo que torna suas preocupações sobre minha segurança financeira completamente desnecessárias. E então, eu lhes falei sobre o fundo fiduciário de Ricardo. O fundo fiduciário que Ricardo havia estabelecido valia mais do que nossa casa, mais do que meus filhos haviam herdado do testamento do pai, mais do que eles haviam calculado quando presumiram que eu estaria financeiramente dependente da orientação e generosidade deles. Enquanto eu explicava os números, cuidadosamente, metodicamente, observando seus rostos mudarem de confiança para confusão e para algo próximo ao choque, eu vi o momento exato em que perceberam seu erro de cálculo fundamental. 2.400.000 reais. Repeti, deixando o número assentar no ar entre nós como poeira após uma explosão. Investidos de forma conservadora, gerando renda suficiente para manter esta casa,
Contratar toda a ajuda que eu possa precisar à medida que envelheço e viver confortavelmente pelo resto da minha vida, sem nunca precisar depender da definição de outra pessoa sobre o que é apropriado para uma mulher da minha idade. As sobrancelhas de Janaína Mendes haviam subido até a linha do cabelo. Ela estava claramente recalculando tudo o que pensava saber sobre as circunstâncias desta família, percebendo que havia sido convidada a pressionar uma viúva rica a uma venda desnecessária, em vez de ajudar uma idosa em dificuldades a encontrar moradia acessível. A boca de Marcelo abriu e fechou como a de um peixe ofegando por ar, sua mente de contador obviamente trabalhando freneticamente para processar informações que contradiziam todas as suposições com as quais ele vinha operando. Daniel havia ficado muito quieto, seus instintos de advogado lhe dizendo que algo significativo havia acabado de mudar de maneiras, que ele precisava entender completamente antes de falar. Isso é impossível, disse Sara, a voz mais aguda do que o normal. Ricardo nunca mencionou nada sobre essa quantia de dinheiro. Onde ele teria conseguido? Ricardo era um homem muito cuidadoso, interrompi gentilmente. Ele economizou e investiu por 42 anos, reinvestindo dividendos, movimentando dinheiro silenciosamente entre contas, construindo segurança para o futuro de sua esposa. A herança que vocês, meninos, receberam era o que ele queria que tivessem. Este fundo fiduciário era o que ele queria que eu tivesse. Independência, escolhas, a capacidade de viver minha vida de acordo com minhas próprias preferências, em vez da conveniência de outras pessoas. Alice estava olhando para o celular como se ele pudesse fornecer alguma explicação para este desenvolvimento inesperado. Seus dedos se moviam pela tela, provavelmente calculando o que 2.400.000 significavam para a dinâmica familiar que ela pensava entender. Expectativas de herança que acabavam de ser drasticamente alteradas. Mas Eduardo teria nos falado sobre algo assim durante a leitura do testamento, disse Daniel lentamente, seu treinamento jurídico se impondo apesar de seu choque óbvio. Existem requisitos de divulgação, implicações fiscais? Eduardo falou a vocês sobre tudo o que precisavam saber para o testamento do pai, respondi calmamente. Este fundo fiduciário foi estabelecido separadamente, apenas em meu nome, com Eduardo como curador, trustee, até que eu estivesse pronta para assumir o controle total, o que, de acordo com as instruções de Ricardo, deveria acontecer depois que eu tivesse tido tempo de observar como a morte dele afetou os relacionamentos familiares. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ver cada um deles processando as implicações, não apenas financeiras, mas pessoais. Eles passaram meses me tratando como um fardo, um problema a ser gerenciado, uma parente dependente cujas necessidades tinham que ser equilibradas contra a própria conveniência. Eles fizeram planos para o meu futuro sem me consultar. Falaram sobre minha vida como se minhas preferências fossem obstáculos a serem superados, em vez de desejos a serem respeitados. E fizeram tudo isso enquanto eu era, sem que soubessem, mais rica do que qualquer um deles provavelmente jamais seria. Mãe, disse Marcelo finalmente, sua voz pequena de um jeito que eu não ouvia desde que ele era criança, e havia sido pego fazendo algo que sabia ser errado. Nós não sabíamos. Nós pensamos. Estávamos tentando ajudar. Vocês estavam tentando ajudar, concordei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Mas vocês estavam ajudando a si mesmos a se sentirem melhor sobre o que viam como o fardo de cuidar de um pai idoso, não me ajudando a viver a vida que eu queria viver. Há uma diferença. Janaína limpou a garganta diplomaticamente. Dona Paula, parece que a senhora não precisa realmente vender sua casa. Talvez eu deva me retirar desta situação e deixar sua família resolver esses novos desenvolvimentos em particular. Na verdade, Janaína, eu gostaria que você ficasse um pouco mais. Eu disse agradavelmente. Porque, embora eu não precise vender minha casa, estou interessada em fazer outros investimentos imobiliários. O fundo fiduciário de Ricardo inclui provisões para a aquisição de propriedades, e eu tenho pensado que um imóvel de veraneio pode ser uma boa maneira de aproveitar meus anos de aposentadoria. As palavras atingiram meus filhos como tapas individuais. Eles não apenas não precisavam se preocupar com minha segurança financeira, eles não tinham sido incluídos no meu planejamento financeiro de forma alguma.
A mulher que eles estavam tratando como dependente estava considerando comprar propriedades adicionais, enquanto eles se preocupavam com seus próprios pagamentos de hipoteca e mensalidades escolares para filhos cujas expectativas de herança acabavam de ser drasticamente reduzidas. Um imóvel de veraneio, Daniel repetiu inexpressivamente, como se as palavras estivessem em uma língua estrangeira que ele estava lutando para traduzir. Algo no litoral, talvez. Eu continuei conversando. Ou quem sabe um chalé na serra, onde eu poderia passar os meses de frio cuidando do jardim e lendo sem me preocupar com o que mais alguém pensa que eu deveria estar fazendo com o meu tempo. Sara estava olhando para Marcelo com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não raiva exatamente, mas um tipo de cálculo que sugeria que ela estava reavaliando tudo o que pensava saber sobre a dinâmica financeira familiar. Alice havia parado de fingir checar o celular e estava olhando para mim como se eu tivesse de repente criado asas. Dona Paula, Janaína disse cuidadosamente, obviamente reconhecendo uma oportunidade quando havia. Se a senhora está falando sério sobre procurar imóveis de veraneio, eu ficaria feliz em lhe mostrar alguns anúncios. A área da Serra, a cerca de 2 horas ao norte, tem algumas opções lindas, e com sua flexibilidade financeira, a senhora realmente poderia encontrar algo especial. Isso parece adorável, respondi calorosamente. Talvez pudéssemos agendar algo para a próxima semana? Enquanto Janaína e eu discutíamos possíveis agendamentos de visitas, eu estava totalmente consciente do silêncio de meus filhos e suas esposas. Eles haviam chegado esta manhã confiantes em sua compreensão da situação, preparados para finalizar os arranjos para gerenciar as circunstâncias em declínio da mãe. Em vez disso, estavam testemunhando o surgimento de uma mulher que aparentemente nunca haviam conhecido de verdade, alguém com recursos que não imaginavam, independência que não haviam considerado e opções para as quais definitivamente não haviam planejado. Mãe, disse Daniel quando Janaína terminou de anotar minhas informações de contato, nós precisamos conversar. Em particular, isso muda tudo. Muda? Perguntei gentilmente. O que exatamente isso muda, Daniel? Ele lutou para encontrar as palavras, reconhecendo claramente a armadilha na minha pergunta. O que ele poderia dizer? Que eles me tratariam de forma diferente agora que sabiam que eu era rica? Que a preocupação deles com o meu bem-estar estava condicionada à minha vulnerabilidade financeira? Que o amor deles vinha com condições relacionadas à percepção que tinham da minha dependência deles? Muda nossa compreensão da sua situação, ele disse finalmente, escolhendo suas palavras com precisão jurídica. Nós fizemos suposições sobre suas necessidades, suas limitações. Se tivéssemos sabido da sua posição financeira real, vocês teriam o quê? Interrompi gentilmente. Respeitado meus desejos de ficar no meu próprio lar? Me consultado antes de marcar encontros com corretoras? Me tratado como uma adulta competente capaz de tomar minhas próprias decisões sobre minha vida? As perguntas pairaram no ar sem resposta, porque todos nós sabíamos as respostas, e nenhuma delas refletia bem no comportamento dos meus filhos nos últimos meses. Marcelo tentou uma abordagem diferente. Mãe, lamentamos se parecemos insistentes sobre a casa. Estávamos realmente preocupados com você lidando com tudo sozinha. Mas se você tem os recursos para contratar ajuda quando precisar, para manter a propriedade adequadamente, então é claro que você deve ficar onde está confortável. Se a palavra carregava um peso que revelava o quão condicional o apoio deles sempre foi. Se eu pudesse pagar para ficar, então eles me permitiriam graciosamente permanecer no meu próprio lar. Se eu provasse que não era um fardo financeiro, então eles me tratariam com o respeito que eu vinha tentando ganhar, por meio da conformidade com as preferências deles. Isso é muito generoso da parte de vocês, eu disse secamente. Me dar permissão para morar na casa que eu possuo, usando o dinheiro que meu marido deixou especificamente para esse propósito. Sara e Alice trocaram olhares que diziam muito sobre o desconforto delas com a direção que aquela conversa havia tomado. Elas se casaram com homens que pensavam que herdariam uma riqueza familiar substancial eventualmente. Homens cuja mãe exigiria assistência financeira que poderia limitar os recursos disponíveis para as necessidades das próprias famílias. Em vez disso, estavam descobrindo que a riqueza familiar havia sido distribuída de forma diferente do que presumiram, e a sogra que vinham tolerando como uma obrigação necessária
Era, na verdade, o membro mais rico da família. Dona Paula, Janaína disse, levantando-se e recolhendo seus papéis com a eficiência diplomática de alguém que havia testemunhado drama familiar suficiente para um dia. Eu vou preparar alguns anúncios de imóveis de veraneio e ligo para a senhora no início da próxima semana. E parabéns! É maravilhoso quando as famílias descobrem que têm mais opções do que inicialmente perceberam. Depois que Janaína saiu, a cozinha pareceu menor, mais silenciosa, carregada com o tipo de tensão que aparece quando suposições de longa data foram estilhaçadas e novas realidades ainda estão tomando forma. Meus filhos e suas esposas sentaram-se ao redor da mesa onde Ricardo e eu tomamos decisões familiares por 40 anos. Mas o equilíbrio de poder havia mudado tão drasticamente que nenhum deles parecia saber como proceder. "Mãe", disse Marcelo finalmente, sua voz carregando uma humildade que eu não ouvia há anos. "Nós te devemos um pedido de desculpas. Estávamos te tratando como se você não pudesse cuidar de si mesma, como se precisasse de nós para tomar decisões por você. Estávamos errados." "Sim", eu concordei simplesmente. Estavam. Mas eu ainda não havia terminado com eles. O pedido de desculpas era um começo, mas não era suficiente para abordar os meses de condescendência. A suposição de que minha idade e viuvez me haviam tornado incompetente, o descarte casual das minhas preferências em favor da conveniência deles. Eles estavam prestes a aprender que ter dinheiro era apenas um tipo de poder, e eu vinha acumulando outros tipos de força que eles não haviam notado de forma alguma. Nas semanas que se seguiram à nossa revelação na cozinha, meus filhos ligaram com mais frequência do que em meses, mas o tom de nossas conversas havia mudado completamente. Onde antes falavam comigo com a paciência condescendente reservada para parentes idosos que precisavam de gerenciamento gentil, agora havia um respeito cuidadoso que reconhecia que eu era uma pessoa com poder de decisão, recursos e o direito de tomar minhas próprias decisões sobre minha vida. Marcelo me visitou na terça-feira seguinte, chegando sozinho, sem a habitual companhia de Sara. Ele se sentou à mesa da cozinha onde compartilhamos tantas conversas ao longo de sua infância, mexendo na xícara de café de uma forma que me lembrava o menino nervoso que costumava confessar seus erros e pedir orientação sobre problemas que pareciam intransponíveis de sua perspectiva jovem. "Mãe", ele disse finalmente, "eu tenho pensado sobre tudo o que aconteceu no último fim de semana e percebo que precisamos ter uma conversa sobre mais do que apenas dinheiro." Eu esperei, dando-lhe espaço para encontrar suas palavras sem apressá-lo em direção a conclusões que eu queria que ele chegasse. Esta foi uma das lições que a carta de Ricardo havia me ensinado, que às vezes as pessoas precisam de tempo para descobrir sua própria compreensão, em vez de terem a sabedoria imposta a elas de fora. "Sara e eu temos conversado", ele continuou, "sobre a maneira como temos te tratado desde que o pai morreu, sobre as suposições que fizemos, as decisões que tentamos tomar por você. E percebemos que, mesmo que você não tivesse o fundo fiduciário, mesmo que estivesse em dificuldades financeiras, ainda não teríamos o direito de te pressionar da maneira que fizemos." Isso era progresso. O reconhecimento de que o problema não havia sido minha suposta vulnerabilidade financeira, mas a suposição deles de que a vulnerabilidade lhes dava autoridade sobre minhas escolhas. Era uma distinção que muitos filhos adultos nunca aprendiam, mesmo quando seus pais mantinham sua independência com sucesso. "Fico feliz que você entenda isso", eu disse baixinho. "Porque o dinheiro não é a coisa mais importante aqui, Marcelo. O mais importante é se você pode me amar e me respeitar como a pessoa que eu sou, não a pessoa que você acha que eu deveria me tornar para sua paz de espírito." Ele assentiu lentamente, e eu vi lágrimas se acumulando em seus olhos. A primeira emoção genuína que eu havia testemunhado dele desde o funeral de Ricardo. "Eu sinto falta dele também, sabe?" ele disse suavemente. "Do pai. E eu acho que talvez estivéssemos tão assustados de perder você também, que tentamos controlar tudo sobre sua vida, para garantir que você estivesse segura. Mas acabamos fazendo você se sentir como se não confiássemos em você para saber o que era melhor para si mesma." Esta foi a conversa pela qual eu estava esperando. Não sobre finanças ou imóveis ou arranjos de moradia, mas sobre amor e perda,
E o medo que faz as pessoas fazerem coisas dolorosas enquanto acreditam que estão sendo úteis. Ricardo teria se orgulhado de Marcelo por encontrar a coragem de examinar suas próprias motivações honestamente. Eu entendo ter medo, eu lhe disse. Eu também tive medo. Medo de ficar sozinha. Medo de cometer erros. Medo de me tornar o fardo que vocês pareciam pensar que eu já era. Mas o medo não é uma boa base para tomar decisões, especialmente decisões sobre a vida de outras pessoas. Conversamos por 2 horas naquela tarde, compartilhando memórias de Ricardo e discutindo as maneiras como o luto havia mudado a nós dois em direções inesperadas. Marcelo admitiu que sua própria ansiedade sobre segurança financeira havia colorido sua percepção da minha situação, que sua necessidade de se sentir útil e responsável o havia levado a criar problemas que ele poderia resolver, em vez de aceitar que eu estava gerenciando minha vida competentemente sem sua intervenção. A conversa de Daniel veio alguns dias depois, embora sua abordagem fosse caracteristicamente diferente, mais analítica, mais focada em entender os sistemas e estruturas que levaram ao nosso conflito familiar. Ele trouxe documentos legais que Eduardo havia preparado, papéis que garantiriam que minha independência financeira estivesse protegida, independentemente de quaisquer futuras mudanças em minha saúde ou habilidades cognitivas. Eu quero que você saiba, ele disse, espalhando os documentos sobre a mesa da minha sala de jantar, com a atenção cuidadosa de um advogado explicando provisões importantes a um cliente, que eu revisei tudo o que Eduardo estabeleceu, e é brilhante. O pai pensou em contingências que eu não teria considerado, proteções que garantem que você nunca estará vulnerável ao tipo de pressão que nós colocamos em você. Era típico de Daniel focar nos aspectos técnicos do planejamento de Ricardo, mas eu apreciei sua minúcia. Ele explicou como o fundo fiduciário foi estruturado para evitar que qualquer pessoa, incluindo membros da família, obtivesse controle sobre meus ativos ou usasse argumentos financeiros para influenciar minha situação de moradia. Mas, mãe, ele disse quando terminou sua explicação legal, eu preciso que você saiba que eu nunca teria apoiado a pressão para vender a casa se eu tivesse entendido o quanto significava para você ficar. O dinheiro nunca foi o problema real. O problema real foi que Alice e eu estávamos planejando nosso próprio futuro financeiro com base em suposições sobre herdar sua propriedade, e deixamos essas suposições afetarem como te tratamos. Esta admissão foi mais dolorosa do que a revelação sobre o fundo fiduciário havia sido, porque confirmou o que eu suspeitava, mas esperava que não fosse verdade, que a preocupação deles com meu bem-estar havia sido contaminada pelas expectativas deles sobre eventual herança. Mas também foi o tipo de reconhecimento honesto que poderia servir como a base para reconstruir nosso relacionamento em termos mais autênticos. Agradeço sua honestidade, eu disse cuidadosamente, e quero que você saiba que o fundo fiduciário do seu pai não muda as provisões que ele fez para você e Marcelo no testamento dele. O dinheiro que ele deixou para vocês era para ser de vocês, independentemente do que aconteceu com minha herança. Mas o dinheiro que ele deixou para mim era para garantir que eu pudesse viver e morrer com dignidade, de acordo com minhas próprias escolhas. Passamos aquela noite folheando álbuns de fotos, lembrando férias em família e celebrações de feriados, discutindo as histórias por trás de fotos que capturavam momentos em que havíamos sido genuinamente felizes juntos. Era o tipo de conversa que as famílias deveriam ter regularmente, mas frequentemente adiam até que uma crise os force a lembrar o que realmente importa. Ao longo do mês seguinte, ambos os meus filhos fizeram esforços para reconstruir nosso relacionamento com base no respeito, em vez da obrigação. Eles ligavam para perguntar sobre meus planos, em vez de fazer sugestões sobre o que eu deveria estar fazendo. Eles visitavam para passar tempo comigo, em vez de riscar itens de suas listas de deveres. Eles me incluíam em suas vidas porque queriam minha companhia, em vez de porque se sentiam responsáveis pela minha solidão. O ajuste de Sarah e Alice demorou mais, mas até elas começaram a se envolver comigo de forma diferente, uma vez que entenderam que as expectativas de herança de seus maridos haviam sido baseadas em informações incompletas. Sempre haveria alguma distância entre nós. Éramos muito diferentes em nossos valores e prioridades para nos tornarmos amigas íntimas, mas a superioridade condescendente que haviam demonstrado quando pensavam que eu era dependente da generosidade de suas famílias
desapareceu completamente quando perceberam que eu era financeiramente independente. Na primavera, eu havia estabelecido novas tradições que honravam tanto minha necessidade de conexão familiar quanto meu direito à autonomia pessoal. Jantares de domingo tornaram-se opcionais, em vez de obrigatórios. Mas quando meus filhos e suas famílias escolhiam se juntar a mim, as conversas eram mais calorosas e autênticas do que em anos. Eu comprei o chalé de veraneio que Janaína havia me mostrado. Um lindo refúgio na serra onde eu podia passar os meses de frio lendo e cuidando do jardim, sem que ninguém questionasse se eu estava fazendo uso apropriado do meu tempo. A casa que Ricardo e eu havíamos compartilhado permaneceu minha residência principal, mas não era mais um monumento ao passado. Eu redecoração alguns cômodos, plantei novas flores no jardim, convidei vizinhos para tomar café e conversar. O espaço que parecia vazio e sem propósito durante meus meses mais sombrios de luto, gradualmente se tornou um lar novamente. Não o mesmo lar que havia sido quando Ricardo estava vivo, mas um lugar onde eu podia construir o tipo de vida que quisesse para meus anos restantes. No primeiro aniversário de morte de Ricardo, realizei um jantar memorial em minha casa, convidando meus 2 filhos e suas famílias para compartilhar memórias e celebrar o homem que havia nos dado tanto. Enquanto estávamos sentados ao redor da mesa de jantar, onde servia aquele solitário jantar de Natal quase um ano antes, percebi que o maior presente de Ricardo não havia sido a segurança financeira que ele havia proporcionado através de seu fundo fiduciário. Seu maior presente havia sido a sabedoria de entender que amor sem respeito é apenas outra forma de controle, e que as famílias mais fortes são construídas sobre o alicerce do direito de cada membro de viver autenticamente, em vez de acordo com as expectativas de outras pessoas sobre o que seria mais conveniente ou apropriado. Obrigada, Ricardo. Eu sussurrei, enquanto via meus filhos rirem das histórias que seus filhos estavam contando sobre o avô, por saber exatamente do que eu precisaria e exatamente quando eu precisaria da força para reivindicá-lo. Eu havia aprendido que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer pelas pessoas é parar de permitir que elas te tratem mal, mesmo quando acreditam que suas intenções são boas. Às vezes, a dignidade é mais importante do que a harmonia. E às vezes a pessoa que parece mais vulnerável é, na verdade, a que entende a força de maneiras que os outros estão apenas começando a descobrir. Aos 68, eu estava finalmente vivendo a vida que Ricardo e eu havíamos sonhado. Não a vida que outras pessoas pensavam que seria mais fácil para elas gerenciarem, mas a vida que honrava tudo o que havíamos construído juntos e tudo o que eu ainda tinha a capacidade de me tornar. E era lindo.